Então vamos lá. Cinemática é a parte da mecânica, né, que estuda os movimentos dos corpos, né, sem se levar em conta as causas desse movimento. O que significa dizer isso? Né? Nós não queremos saber como que aquele movimento ele se deu, né? Quem foi que iniciou ele, quem foi que parou esse movimento, tá? Nós só vamos estudar as circunstâncias que levaram aquele móvel a mudar de posição no decorrer do tempo, tá? E a cinemática ela só se preocupa com isso. Coisa simples, bem banal mesmo. Isso aqui não cai na prova, então fica tranquilo. Mas, por exemplo, o que é uma coisa que leva à causa do movimento? Estudar a causa do movimento é estudar forças. E forças a gente estuda pela lei de Newton, não é? Aí a gente chama Isso. esse movimento específico de dinâmica dos corpos, tá? Dinâmica dos corpos ou lei de Newton, que é outra coisa, tá? Nós vamos estudar movimentos sem se preocupar com as causas que levaram esse movimento a ocorrer, tá bom? E o ponto material, isso é importante. Por exemplo, eu vou aqui ter, a gente vai ter um esboçozinho de nosso Furgline, né, de brinquedo. Isso aqui vai ser importante para a gente estudar, né? Quando a gente chama um móvel, né, de ponto material, aquilo que se está estudando o movimento como ponto material, nós queremos dizer o seguinte, que em relação a essa tela aqui, Karine, esse automóvel ele está grande ou pequeno em relação a essas dimensões aqui da nossa tela? O que você acha? Ele está grande ou Pequeno. pequeno? Pequeno? Não, vamos lá. Se isso aqui tem 30 centímetros de distância, isso aqui tem 11, 9 centímetros de distância, esse camarada aqui, ele tem que ser considerado na hora de calcular ou não? Isso que eu quero que você... Eu acho que sim. Sim, né? Porque ele vai pegar 9 centímetros de 29. Então, quer dizer, isso não é para ser desprezado, certo? Certo. Então, nós chamamos o móvel, né, que a gente não pode desprezar as dimensões de um móvel, tá? Ou um corpo extenso, quando, em relação à escala que a gente estiver estudando, né, as dimensões deles importem. Tá entendendo isso? Tô. Tá claro ou tá alguma coisa obscura? Tô entendendo. Então tá. Quando a gente chama esse cara de ponto material, a gente vai reduzir esse cara a uma dimensão desprezível, um ponto. O que é um ponto em 30 centímetros, hein? A distância de 30 centímetros é feita de infinitos pontos. Então, nós não vamos considerar as dimensões desse móvel. E aí vamos desprezá-las, que a gente fala, tá bom? Um trem entrando num túnel, a gente tem que considerar as dimensões de um trem. A gente vai até fazer um exercíciozinho desse. Né? Por quê? Porque o trem tem, sei lá, 80 metros, 70 metros de comprimento, né? E um túnel tem 1 quilômetro, até menos, né? Dependendo do túnel, né? Então, aquela distância ali do trem em relação ao túnel, quando a gente for calcular quanto tempo ele levou para chegar de um ponto a outro, nós não podemos desprezar o comprimento do trem. E aí, por aí vai. E assim vai. Tá? Então, falar que isso aqui é um ponto material, desprezar as dimensões disso, tá? Reduzir isso aqui é um pontinho que você não vai considerar, né, a distância dele, tá bom? É isso. Tá? Ficou claro? Podemos avançar? Ficou. Ótimo. E aí é isso. Um caminhão em relação ao campo de futebol, ele pode ser desprezado? É isso que a gente está querendo saber, né? Dependendo do tamanho do campo, sim, né? Dependendo se for um campo de futebol mesmo, propriamente dito, eu acho que não. A gente teria que considerar o caminhão para não errar nos cálculos de forma muito, né, imprecisa. Mas vamos lá. Corpo extenso é o contrário disso. As dimensões elas não podem ser desprezadas, ou seja, a gente tem que considerar exatamente essa distância aqui, nesse universo aqui que a gente está estudando. Tá? Beleza? Entendi. Então é isso. Uma formiga em relação a uma pedra, você, né, é uma coisa meio esdrúxula, mas considera a dimensão da formiga, porque a pedra é uma coisa pequenininha, né?
Um caminhão em relação a uma pequena rua também você não despreza, né? E por aí vai, tá? Ok. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel, tá? Para definir uma trajetória é preciso um ponto de partida chamado de marco zero. Toda a trajetória depende do referencial adotado. E aí ele botou o exemplo de um avião aqui, e aí esse avião lançou alguma coisa, vamos dizer, uma bomba ar-terra, né? Uma bomba incendiária, vamos dizer assim, sei lá. Ou até mesmo, sei lá, doou alimento para alguém, deixou, abandonou aqui para chegar exatamente nesse ponto, né? Uma missão humanitária, coisa e tal. Vamos dizer que esse avião aqui, nesse exato momento aqui que a gente poderia chamar de instante inicial T0, que é onde ele começou a lançar, né? Vamos dizer que isso aqui seja um donativo, né? Uma caixa cheia de donativo. Opa, mudou aqui. Não. Uma caixa cheia de donativo, tá? Olha só que interessante. Quando esse donativo ele for percorrendo, tá? A trajetória, olha o que ele vai fazendo, ó. Nesse ponto aqui, que a gente começou a contar, ele está aqui. Alguns segundos depois ele está aqui. Alguns segundos ele está aqui. E aqui, no final, ele chega aqui. Perceba que ele fez uma trajetória. Ele seguiu um caminho mais ou menos, poderíamos dizer, previsível, né? Isso aqui parece com um arco de parábola, uma curva, correto? Sim. Agora, se a perspectiva que a gente está vendo aqui, Carinha, é olhando fora do avião, correto? Correto. Então a gente vê esse arco de parábola acontecer aqui. Ok. Quando a gente está lá dentro do avião e lançou esse, por exemplo, um cara que lançou esse carregamento, né? Quando ele olhar esse carregamento cada vez ir descendo, caindo pela ação da gravidade, né? Ele vai ver isso aqui numa forma vertical, ele não vai ver numa forma parabólica. Ele vai ver como se fosse uma reta. Exatamente como se caísse como fosse uma reta. Entendeu? E aí, para o mesmo movimento, você tem duas trajetórias diferentes. Olha que interessante. Né? Um vê de uma forma, outro vê de outra forma. Né? E por aí vai. Né? A física ela tem essas. Né? E a gente fala o seguinte, que a trajetória percorrida por esse corpo vai depender do referencial adotado do observador. Sempre vai haver um observador, que no caso somos nós, né? E vai haver uma trajetória associada ao referencial que você escolher. Né? Fora do avião, você vê uma parábola, né? De forma distante. Próximo do avião, você vê a trajetória de forma horizontal, na vertical, desculpe. Você conseguiu captar isso que eu acabei de falar? Entendi. Entendeu? Vamos lá. Então, quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. E quem estiver na Terra verá um arco de parábola, exatamente como eu falei. Né? E aí ele não botou o desenhozinho de alguém olhando lá no coisa, mas eu acredito que você tenha entendido. Né? Entendi. Por quê? Porque o avião e aquele carregamento estão à mesma velocidade, não é verdade? Então ele está olhando lá de cima e aquilo está caindo numa velocidade próxima que a gente lançou, não é verdade? E aí ele vai vendo uma outra trajetória. E a trajetória é como esse corpo ele vai percorrer o espaço nesse decorrer do tempo. Tá bom? Ficou claro aí? Ficou. Então, posição é a primeira coisa a se quantificar nesses estudos de movimentos, né? O que é a posição? Localização do móvel nessa trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem do espaço. Então, a partir de agora, nós vamos ter que considerar, né, referenciais, que a gente vai adotar valores para medir a posição daquele móvel ou ponto material. Tá? Então, a gente vai sempre traçar a origem do espaço. O que é a origem do espaço? É o marco zero. É de onde você começa a contar que de onde aquilo sai. Tudo bem? Ok? Tudo bem. Ele fala aqui, ó, ele vai representar a posição usando a letra X. Alguns usam a posição usando a letra S. S de espaço, né? Space em inglês, né? E X,
Mas isso não importa. O que importa é a gente saber, não precisa saber qual é a letra que vai usar, mas sim saber que aquilo ali é uma posição, né? E aí, se ela começar do zero, a gente vai chamar ela de posição inicial S0 ou X0 ou, sei lá, B0, o que a gente quiser associar, tá bom? Muito bem? Ó, então é mais ou menos isso aqui, ó. Esse móvel, né? Que nesse caso não é desprezado, né? Que ele desenhou aqui um móvel mesmo. Partiu desse ponto, tá? Aqui, ó. Aqui estão as trajetórias, ó. A gente vai medir a partir de então aonde que as posições esse móvel se encontra em determinado tempo. Então aqui nós temos a posição quilômetro 10, tá? Que não necessariamente percorreu 10 quilômetros. Quilômetro 10 e 10 quilômetros são coisas diferentes, distintas, tá? Se eu colocar aqui quanto que esse móvel percorreu, partindo da origem do espaço, aí você vai falar assim, 10 quilômetros. Mas se eu começar a contar o tempo a partir daqui, ele não percorreu nada. Concorda comigo? Aham. Então, isso depende também de onde que eu vou atribuir a minha posição inicial. E aqui ele chegou em 10, perdão, partiu em 10, chegou em 35, tá vendo? Tô vendo. Então, a posição 1 dele é igual ao quilômetro 10, ou seja, 10K, né? E a posição 2 é 35K, ok? Opa, Irã, seja bem-vindo, meu querido, tudo bem? E aí, galera, a variação da posição dele. Peraí. Qual vai ser, o Karine? Quanto que esse móvel percorreu partindo do 10, chegando ao 35? 25. 25 quilômetros. Ficou claro isso? Então, a variação da posição, ou seja, a posição final menos a posição inicial, ΔS, vai ser 35 menos 10, que dá 25 quilômetros. Se eu for considerar essas duas posições. Tá bom? Isso aqui, moleza, tá tranquilo, tá? E aí você falar que um móvel está em repouso ou em movimento, vai depender do referencial que você esteja considerando, tá? Por exemplo, um carro numa estrada, ele está em repouso ou em movimento? Um carro numa estrada. Ele vai Em estar movimento. em movimento. Você escolheu essa posição, um movimento, né? Mas aí você admitiu o seguinte, que você está fora desse carro e esse carro está mudando as posições dele no decorrer do tempo. Mas se você estiver dentro do carro, você olhando para o carro, ele está em repouso ou em movimento? Em relação ao carro. Hã? Em repouso. Em repouso, em repouso. Perceba que depende do local onde você esteja, como eu falei para vocês. Né? Considerar ou não o movimento depende do referencial em que eu me ponho. Tá? Então, você está parado em relação ao carro porque você está dentro do carro, mas se você estiver fora desse carro, você vai ver ele andando e aí ele está em movimento. Então, noções de repouso e movimento vão depender única e exclusivamente de uma coisa chamada referencial. Depende do nosso referencial. Tá claro isso? Sim. Então, é uma coisa que você não pode falar assim, aquilo está em movimento, ou aquilo está em repouso. A Terra, em relação a nós, está parada ou em movimento? Você vai falar, está parada, porque eu não estou sentindo ela girar, mas se você sair do planeta Terra e numa espaçonave, você vai ver ela girando em torno do próprio eixo. Aí ela vai estar em movimento. Então a gente tem que saber onde que a gente se coloca para realmente entender a situação. Se a gente vê aquela caixa caindo na forma parabólica, né, a gente vê ela fazendo uma parábola ou vertical, as duas posições estão em movimento, certo? Depende de onde eu estiver, vai estar em movimento. Mas se eu colocar minha visão na caixa, ela vai estar parada, mesmo descendo. E aí, por aí vai. São zilhares de exemplos em relação a isso.
o que tem que ficar claro é se vocês realmente entenderam isso. Tá? Uma vez que compreendeu, nós podemos avançar. Então, variação da posição dá o que a gente chama de deslocamento, tá? Posição final menos inicial. Variação da posição é deslocamento, tá? Ok? Que é D. A gente chama de D. Aí sim a gente pode chamar de D. Ou delta X ou delta S, tá bom? Ok. Aí tem aqueles exemplos que a gente falou lá, né, do 25, né, já antecipamos. E aí nós vamos entrar numa coisa chamada velocidade escalar média, que até agora a gente não falou, mas para a gente considerar um corpo em repouso ou em movimento, a gente tem que ver o seguinte, se você falar para mim que isso aqui é o carro entrando em movimento, tá? Você está falando o seguinte para mim, que no decorrer do tempo que eu vou medir esse movimento, esse cara tá em posições diferentes no decorrer desse tempo. Quando ele sai de uma posição e vai para outra posição, ele leva um tempo para fazer isso, não é verdade? Ele leva um tempo. E aí, esse tempo que ele leva percorrendo essa posição, a gente chama de velocidade, que é a razão entre o deslocamento que ele fez, né, a variação da posição que ele fez, no decorrer do tempo. Então, a razão entre deslocamento sofrido por um móvel em um dado intervalo de tempo chamamos de velocidade média, escalar média, e representamos pela equação abaixo. Olha aqui. Delta X sobre delta T, tá? Então, falar que alguma coisa está em movimento é considerar que aquilo vai se mudar de posição no decorrer do tempo que eu estiver medindo aquela coisa. Ou seja, delta S ou delta X sobre delta T, tá bom? Velocidade escalar média, delta X ou delta S sobre delta T, tá? Aí, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que por que o nome é escalar, né? O que tem essa cara aí? Velocidade escalar média, né? Escalar é o seguinte, é eu só considerar os valores dessa grandeza, velocidade. E essa grandeza é uma nova grandeza, que vai entrar na parada, tá? Velocidade, que é a razão entre posição, que a gente já tinha estudado, e o tempo que a gente leva medindo aquilo ali. São três grandezas relacionadas, tá? A gente poderia dizer como é que elas estão amarradas. Elas estão amarradas da seguinte forma, ó. Elas estão amarradas como se fosse um comprimido de sorvete. Vocês podem lembrar disso? Opa, o que quer dizer isso? Comprimido de sorvete, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. A posição percorrida, ela poderia ser na parte superior, por isso que eu botei o S, tá? Na parte superior, nós temos esse camarada aqui. A velocidade, ela está escalar média, velocidade escalar média, estaria nessa posição, e o tempo gasto também estaria nessa posição. Perceba que aqui nós temos ΔS aqui, nós temos ΔT, variações, mas aqui nós não temos delta. Significa que isso aqui a gente vai considerar como uma constante, tá? Ou seja, um valor fixo, tá? Uma velocidade média de um corpo significa um valor fixo daquele corpo, que não vai mudar no decorrer do tempo. Não importa como ele esteja se comportando, o valor da velocidade desse corpo não muda durante o tempo, tá bom? E velocidade média, nesse comprimido de sorvete, é como se a gente falasse o seguinte, posição sobre tempo. Então, isso é uma divisão. Concorda comigo? Então, é só eu colocar o ΔS aqui em cima, o V ou o T, eu posso inverter, não tem problema. Mas se eu fizer isso aqui, ó, velocidade. O que é velocidade média? É ΔS sobre ΔT. A divisão, a razão entre posição e tempo. Tá? E o que é ΔT, Karine? Irã? É posição percorrida sobre velocidade média. E o que é ΔS, Karine Irã? É o produto. Ó. Agora eles não estão mais um em cima, outro embaixo. Agora eles estão lado a lado. Então, quando tiver lado a lado, você multiplica. Quando tiver um em cima, outro embaixo, você divide. Entenderam? Isso é um mnemônico para a gente lembrar e não esquecer mais. Então, é o famoso comprimido de sorvete. SVT. Posição, velocidade e tempo. Beleza? Só para dar
não, a gente, na hora lá, estiver nervoso, não acabar esquecendo de como é que fica esse dispositivo. Tá bom? Vocês entenderam essa brincadeirazinha aqui? De um dividido por outro, um dividido por outro, multiplicado por outro? Entendeu? Sim. Ficou claro isso? Maravilha, maravilha. É isso que eu queria que vocês absorvessem. Dúvida até aí? Dúvida até então? Não. Vamos embora, vamos avançar. Eu sei que tá tranquilo. Vamos lá. Então, galera, essa parte inicial, ela parece ser bobinha, mas a gente nunca vai ter uma questão de especialista, né? Uma questão de especialista boba como essa. Mas a gente está construindo o nosso conteúdo, né? Nós estamos construindo nosso conhecimento. E vamos fazer questões próximas disso. Eu quero que o Irã mande para mim, Irã, as questões para a gente fazer as que você está com dúvida, lembra? Você falou para mim? Você tem elas aí em mãos para mandar para mim? A gente faz as que você pediu, beleza? Pode ser? Se você não tiver, não tem problema. Eu escolho algumas aqui bem complicadas mesmo, tá bom? É isso. Vamos lá. Continuando aqui. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidade, e Sistema Internacional de Unidade você conhece, né, Karine? Já ouviu falar Sim. disso aí, assim, né? É o famoso MKS, metro, quilograma, segundo, tá? MKS Então, se posição é deslocamento está em metro, e tempo está em unidade de tempo está em segundo, portanto, a unidade aqui vai ser o famoso metro por segundo. Tá ok? Metro por segundo. Tem que ser necessariamente somente metro por segundo? Claro que não. Pode estar em quilômetro por hora, tá? Pode estar em jardas por minuto, pode estar qual é a outra unidade de comprimento que a gente poderia dizer? Polegada, né, por minuto, ou segundo, ou dia, né? É sempre uma unidade de posição ou deslocamento, né, sobre unidade de tempo. Tá? Pés por segundo. Tá? Aí a gente tem que saber, claro, as unidades de posição e de tempo. Tá? Mas quando eu falar que está no Sistema Internacional, né, que é um acordo entre cientistas do mundo inteiro, necessariamente vai estar em metro por segundo. E a gente pode passar para quilômetro por hora. Lembra como é que se passa quilômetro por hora para metro por segundo? Né? A gente fazia o tal de dividir por 3,6. Né? Agora eu pergunto para vocês lembram por que a gente faz isso? Qual é por que é 3,6? Né? A gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, não é isso? E 1 hora equivale a 60 minutos multiplicado por 60 segundos, 3.600 segundos. Então, passar quilômetro por hora para metro por segundo, se eu dividir aqui por 1.000, dá 1. Se eu dividir por 3.600, dá 3,6. Portanto, passar quilômetro por hora para metro por segundo é dividir por 3,6. E o contrário, passar metro por segundo para quilômetros por hora. Perdão, contrário. Para passar quilômetros por hora para metro por segundo. Multiplica. É como uma fatia de pizza, né, que a gente tem, né? Se ela é grandona e eu quero transformar numa coisa menor, eu tenho que dividir. Não é isso? Eu tenho uma pizza grande, mas eu tenho 8 bocas na minha casa, eu tenho que dividir ela por 8. Então, transformar uma coisa grande, quilômetro por hora, em uma coisa menor, metro por segundo, você divide. Transformar uma coisa menor, que é metro por segundo, para quilômetros por hora, a gente multiplica. Por que valor? 3,6. Correto? Simples assim. Isso aqui eu não quero nem. A gente vai aqui. É um exercíciozinho que está com vocês aí o slide, se vocês quiserem ir fazendo, para começar devagarinho, tá? Aí tem o exercício, tem a resolução do exercício. Tá? Tá bom? O senhor é professor do governo, é? Eu? Não. Esse slide ele é disponível para quem desejar.
Ah, Tá aberto, é um código aberto para usar no Brasil inteiro, por isso eu peguei. É aí de Pernambuco, exatamente. É da Secretaria de Pernambuco. Depois eu mando o endereço para vocês do site, que ele tem tudo, todas as matérias que vocês possam imaginar. Muito legal. E aí, galera, eu queria começar o estudo um pouquinho mais avançado, né? De uma lista que a gente separou aqui, tá bom? Para a gente entender um pouquinho mais essa coisa do S, do V e do T, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, vamos fazer essa três juntinhos aqui? Vamos fazer junto, tá? O início a gente faz juntinho. É isso aqui que nos interessa. Por que isso aqui nos interessa? Porque fazer as coisas básicas, dividir uma coisa por outra, a gente desenrola isso aí sozinho. Mas aí comigo aqui fica mais interessante a gente fazer as questões mais bem feitas e próximas do que vão cair na prova, tá bom? Então vamos lá. O motorista de uma transportadora recebe seu caminhão e sua respectiva carga com a incumbência de levá-la a um local distante 340 quilômetros por rodovia, tendo 6 horas de prazo. Após ter percorrido 130 quilômetros em 2 horas e 15 minutos, teve um pneu estourado, que levou 45 minutos para ser trocado. Qual deve ser a velocidade média a ser desenvolvida no restante do percurso para a carga chegar no horário? E aí, como é que vocês querem tentar fazer isso aí um tempo ou já podemos fazer juntos? Qual é a ideia? faz. Vamos fazer então, né? Que é o primeiro exercício, vamos desenrolar essa parada junto aí. Vamos lá. Aí ele tá falando o seguinte: para que a gente consiga desenrolar bem esse exercício, pessoal, seria interessante a gente fazer um esboçozinho, um desenho da situação. Tá? Vamos fazer esse negócio que é para a gente, né, conseguir enxergar melhor, né, a situação, né? Ó. Eu aqui vou desenhar uma estradinha, tá? E eu vou botar a posição final e inicial. Ele sai daqui, ele tem que chegar aqui, não é isso? Ele sai do S0, tem que chegar no S. Então ele vai percorrer um delta S, não é isso que a gente chamou? Que é o famoso D. Ok. Ele falou que essa distância ela é 340 quilômetros da rodovia. Ficou claro até aqui, Karine? Sim. Ok. Muito bem. Aí ele fala o seguinte: ele vai levar 6 horas de prazo. Ok? 6 horas de prazo. Beleza. Qual seria a velocidade média que ele adotaria, já que ele já tem esses parâmetros em mãos? Né? Qual seria a velocidade média dele? A velocidade média desse cara, se tudo desse certo, né? Como a gente viu aí que não deu totalmente certo, seria o quê? Velocidade média 340, que é a distância percorrida, dividido pelo tempo gasto. 340 dividido por 6 dá quanto? 6 vezes 6, 36, né? 6 vezes 5, 35. Não, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5, 30. Então vai dar 5 horas, né? Correto? E mais um quebrado. Por quê? 40 quilômetros dividido por 6, né? Quanto é que é 40 dividido por 6? 6 vezes 6, 36. Não é isso? Vai dar um número quebradinho aí, né? Vai dar 5, alguma coisa. 56 e pouco. Hã? O Irã botou 56,6. 56,6 o quê? Quilômetros por hora. Então seria essa a nosso valor correto. Só que deu ruim, só que não foi isso que aconteceu. O pneu estourou, galera. O pneu estourou. Então essa aqui não é a resposta. 56,6 seria se tudo tivesse dado certo, né? Mas o que aconteceu? Vamos lá, vamos olhar a situação agora de novo lá. Só para a gente conseguir entender melhor a resposta, né? Pode ver que não tem nem essa opção, é 56,6, mas é o que realmente aconteceu tendo essas previsões aqui. Ele falou o seguinte: após ter percorrido 130 quilômetros, então nós vamos chegar aqui, ó. Imagina que aqui é o quilômetro zero, aqui é o quilômetro 340, né? A gente já entendeu isso.
No quilômetro 130, que é aqui, ó, o pneu estoura, galera. Eita, o pneu estoura. Tá? Em 2 horas e 15, ó. Isso aqui é o prazo de 2 horas e 15 minutos. O pneu estoura. E aí ele levou mais 45 minutos para ser trocado. Tudo bem? Então, ele quer saber o seguinte: qual deve ser a velocidade média a ser desenvolvida no restante do percurso para a carga chegar no horário? Ou seja, ele vai ter que aumentar a velocidade para conseguir chegar nas mesmas 6 horas que ele previu, percorrendo esses mesmos 340 quilômetros. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que seria a situação aqui até então? Bem, nós vamos adicionar esse tal de 45 minutos aqui. 2 horas e 15 minutos mais 45 minutos vai dar as famosas 3 horas. Não é isso? Isso. Ok? E aí, nós agora só temos o seguinte: só temos mais 130 quilômetros menos 340 dá quanto? 340 menos 130. Vai nos dar 0. 210. Hã? 210. 210 quilômetros. Então nós vamos ter que percorrer 210 quilômetros em 3 horas. Por que não mais que 3 horas? Porque o prazo estipulado foram 6 horas. Então, se a gente já gastou 45 minutos a mais aqui, que não estavam previstos a gente ficar parado com o caminhão aqui, parado, trocando esse pneu, não era para isso ter acontecido, né? Agora a velocidade vai ter que ser maior. A gente vai ter que percorrer esses 210 quilômetros que restam em 3 horas. Não é isso? Portanto, a nova velocidade média, que não é mais 56,6, é 210 quilômetros nas 3 horas restantes. 210 dividido por 3 dá 70, Irã, muito bem. 70 km por hora. E se a gente fosse passar isso para metro por segundo? O que a gente tinha que fazer? Não é o caso, já tá, a resposta já está ali, é a opção D, opção delta, tá? Vocês já acertaram. Mas se tivesse que calcular isso em questão de metro por segundo, era a gente pegar 70 e dividir por 3,6, que aí daria um número aí quebrado, tá bom? Só para curiosidade, que é para as bancas, elas sempre dão uma dificultada na nossa vida. Ficou claro aí, Karine? Irã também entendeu direitinho, né? Ótimo, ótimo, beleza. Ó, para começar tem que ser assim, né? Não pode pegar e sair fazendo. Vamos lá, deixa eu ir para uma outra aqui, para a gente fechar esse assunto de uma certa forma, fechar isso aqui. Continuando. Tem aqui, galera. Vocês depois se divirtam com todas essas questões, tá? Vamos fazer a 6, vamos fazer a 6. 3 móveis A, B, C deslocam-se com velocidade constante, cujos módulos são designados por velocidade A, velocidade B e velocidade C, respectivamente. O móvel A percorre em dado intervalo de tempo o dobro da distância percorrida por B no mesmo intervalo de tempo. Ok. O móvel C necessita do triplo desse intervalo de tempo para percorrer a mesma distância percorrida por A. Se VB é igual a 3 metros por segundo, VA e VC valem em metros por segundo, respectivamente. E aí? Como é que a gente desenrola isso aí? Meio confuso, né? Essa questão, né? A gente só vai conseguir resolver isso botando no quadro. Pelo menos eu não vou conseguir fazer isso sem enxergar como foi aqui a nossa primeira questão, né? Tem que ter um esboçozinho, um croquisinho, um mnemônico para a gente conseguir enxergar melhor, né? É verdade? Muitos exercícios de física dependem disso para serem melhor esclarecidos, né? Vamos lá. Quais são os móveis? A, B e C. Móvel A
móvel B, móvel C. Ok. Móvel, ó, lembra que a gente brincou aqui, ó? Que pode ser um ponto material, um corpo extenso. Ó. Móvel é alguma coisa que se desloca. Um automóvel, por exemplo. A gente se desloca também caminhando, né? E por aí vai. Aí esses móveis eles têm velocidades VA, VB e VC. E aí nada de novo, né? O móvel A percorre um dado intervalo de tempo o dobro da distância do percorrido por B. Então, V de A, eu poderia dizer que é quantas vezes V de B? 2. 2 VB. Ok? Muito bem? No mesmo intervalo de tempo. Tá bom? Então, isso aqui é 2 vezes mais rápido que isso aqui. Tá? Aí ele vem. O móvel C necessita do triplo deste intervalo de tempo para percorrer a mesma distância percorrida por A. Então, o C depende de quantas vezes é mais rápido do que VA. 3. Né? Então, mas na verdade, veja bem que se é o VC que é 3VA ou o VA 3VC. Analise bem. É o 3VA, não? Que é VC é igual a 3. Calma. O VC é igual a 3VA. Ou VB. Ó, ele está falando o seguinte, vamos de novo. O móvel C necessita do triplo desse intervalo de tempo para percorrer a mesma distância percorrida por A. Significa que o móvel C ele é 3 vezes mais lento que VA. Não é verdade? Sim. Então não é V isso aí, VA sobre 3. VA sobre 3. Ele necessita do triplo do tempo. Exatamente. Tá bom? Muito bem. Acertar. É isso que a gente. É isso que causa um pouco de confusão. Aí ele fala o seguinte: se VB equivale a 3 metros por segundo, VA e VC valem em metros por segundo, respectivamente. VA vai de cara, né? E aí, qual a opção aí que a gente, né, colocaria? É 6. Oi? Tá 6? É 6. Então, VA é 2 vezes VB, que a gente já sabe que é 3. 6 metros por segundo. E VC é VA, que vale quanto? 3, né? Dividido por 3, que dá... Não, desculpa aí. 6. Desculpa. É 2 vezes 6, né? Dividido por 2, que dá? Dividido por 3. Que dá 2. Dá 2. Dá 2 metros por segundo. Portanto, a opção aí correta é a opção bravo. Viram aí? Aham. Ficou claro? Isso aí eu não vejo muita dificuldade. O problema é interpretar mesmo, né? Esse que é o duro às vezes, né? É conseguir interpretar. Vamos para mais uma aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Dificuldade até agora muita, pouca ou média? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos embora. É isso aí. Show, show. Vamos então aumentar um pouquinho aí o negócio. Essa aqui nós fizemos já. Ué, tá voltando? Aí a 7 aqui. Eu acho interessante essa 7. Às vezes é seguida, né? Pode ser também a 8. Vamos para a 8. Dois automóveis, um em Porto Alegre e outro em Osório, distanciados de 100 quilômetros,
Partem simultaneamente um ao encontro do outro pela autoestrada, andando sempre a 60 km por hora e 90 km por hora, respectivamente. Ao final de quanto tempo eles se encontrarão? E aí, como é que a gente faz isso? Como a gente montaria essa questão aí? Tem uma ideia? Vamos fazer o esboço? Vamos fazer o esboço? É bom fazer o esbocinho? Vamos lá. Ó, um está em Porto Alegre, outro em Osório. Essa distância é 100 km. Então, PA e OS, né? Porto Alegre e Osório. A distância entre essas cidades, 100 km. Muito bem. Até aí, beleza. Um está a 60 km, os outros 90. Quem é que está a 60? O móvel, esse móvel que está nesse sentido, vou chamar de móvel A, a velocidade de A, 60 km por hora. E a velocidade de B do outro que está indo ao encontro dele, tá? 90, não é isso? Ok. Aí ele quer saber se a distância é 100 km e esse cara aqui com esse estão indo um ao encontro do outro, o encontro do outro seria em sentidos opostos, não é isso? Entenderam aí? Um ao encontro do outro em sentidos opostos. Então a estrada vai, uma bela hora, eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que se encontram. A posição de A vai ser igual à posição de B. Não é isso? Não S, delta S, mas sim S de A igual a S de B. A posição do móvel A é igual à posição do móvel B. Então, vamos lá. Qual vai ser esse tempo? Simples. Vamos pegar, a gente já tem a velocidade desse cara e temos a distância percorrida, não é isso? Isso. Então, VA vale 60, né? A posição aqui eu não sei qual é, vou chamar ela de S qualquer, né? E o tempo é o que eu preciso saber. Vamos lá. Então, velocidade é posição sobre tempo, portanto, S, né, 60 é igual a S sobre o famoso T, né, a posição de encontro. Certo? E o outro, qual que vai ser a situação? 90 é igual a essa mesma posição que ele vai estar nesse mesmo tempo também. Correto? Então, eu vou ter o meu S como tal do 90T, não é isso? E o meu S de A vai ser, S de B vai ser 90T. E o meu S de A vai ser 60T. Concordam comigo? Até aqui vocês entenderam? Sim. Com relação ao referencial, aqui é 0, aqui é 100. Não é? Aqui é 0, aqui é 100. São 100 quilômetros. A gente sempre bota aqui da esquerda para a direita começando, né? Nunca o contrário, né? Então, a gente parte da seguinte propósito. Esse aqui vai ter a posição inicial 0 e 60T. Esse aqui vai começar do 100, então a posição inicial desse foi 0. Vai ser 0. Aqui, a posição inicial começa do 100. Não é isso? Menos 90T. Por que menos 90T? Porque ele está no sentido oposto à trajetória. Ou seja, os espaços que ele vai andando vão decrescendo no decorrer do tempo. Então vai ter 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 e por aí vai. Então, a função que rege esse móvel aqui é 0 mais 60T. E a função que rege esse outro móvel aqui é 100 menos 90T. Beleza? Como a gente sabe que as posições vão ser iguais,
que vai ser o encontro dele no tempo que a gente estipulou aqui, tá? Vamos substituir essa função aqui e igualar essa função aqui. O que vocês acham? Se SA, a posição vai ser igual a SA igual a SB aqui, nesse tempo T, portanto, eu vou substituir. SA não é 0 mais 60T? Vou substituir no lugar de A. E no lugar de B? 100 menos 90T. Ok? Jogando 90T para o outro lado, ele vai positivo. Se ele está negativo aqui, ele vai positivo. Então vai ficar 60T mais 90T igual a 100. 60T mais 90T vai dar quantos T? 90 mais 60 dá 150, não é isso? 150T é igual a 100. Portanto, T vai ser 100 dividido por 150. O que é 100 dividido por 150? Pô, por 50 dá 2. E por 50 dá 3. 2 terços de hora. 2 terços de hora. 2 terços de hora são quantos minutos, gente? 2 terços de hora são quantos minutos? Não, não é 20 não. Não é 20 não. 40. É só a gente pegar aqui, ó, 2 terços vezes 60 minutos, que é 1 hora. 2 terços de hora, né? 40 minutos, exatamente, Karine. 40 minutinhos. 2 terços de 60. Portanto, é 2 vezes 60, que dá 120, dividido por 3. 120 dividido por 3 dá 40 minutos. Portanto, é a opção aí qual? Qual é a opção aí? Tem essa opção aí, 40 minutos? Opção bravo, né? Concordam? Eles vão se encontrar um partindo daqui, outro para cá, no exato momento, 40 minutos de encontro. Ficou claro aí, pessoal? Beleza? Difícil? Maravilha. Irã, pescou bem aí? Tá bom. Querem fazer essa 9 aí, vocês sozinhos? Para já ir ficando esperto? Essa tem a ver com escala de... Vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa 9 aí. Pode ser? Para a gente ficar esperto? Vamos lá. Beleza. Então, são... Ó, certinho. Dá 8 horas agora. 8h05 eu venho aí corrigir, tá bom? Vamos lá. Quanto tempo um móvel viajando com uma velocidade constante de 15 km por hora levará para percorrer um trajeto em linha reta correspondente a 3 centímetros de uma carta topográfica, cuja escala é 1 por 100 mil? Vamos lá. Vamos ter que ter uma noção mais ou menos de escala, né? Acho que vocês já estudaram isso na escola, né? Escalas. Como é que funciona a escala? Se ele já deu aí a nossa referência em centímetro, ele quer saber o seguinte: uma carta é alguma coisa que representa um território, não é verdade? Uma área, um território, né? Então, a carta está reduzida em relação ao território. O território é muito maior, claro, né? Vamos dizer, sempre assim. Esse carrinho aqui ele tem uma escala de 1 por 75. O que significa isso? A cada 1 centímetro tem esse carro, ele equivale a 75 centímetros do tamanho real. Lembram disso? Pelo menos? Então, a escala 1 por 100 mil significa o seguinte, que a cada 1 centímetro que tiver nessa carta, a gente tem 100 mil centímetros do tamanho real. Ficou claro isso? Ok? Beleza? 100 mil centímetros são quantos quilômetros? Bem, 100 quilômetros, né? Porque, na verdade... Não, a gente anda 2 casas, né? Perdão. De centímetros para metro, né?
vai ficar aqui. E de metro para quilômetro vai andar isso aqui. Então, 1 centímetro dessa carta equivale a 1 quilômetro percorrido. Beleza? Até aí tudo bem? Beleza. É 1 por 100 mil. Se a gente partir do pressuposto que está em centímetro, 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros real. Então, 1 centímetro dessa carta equivale a 1 quilômetro real, né, do território que ela está analisando. Ele falou que, em linha reta, nós vamos andar 3 centímetros. 1, 2, 3. Portanto, qual vai ser, né, o tempo desse móvel? Bem, nós não sabemos que velocidade escalar média é espaço percorrido por tempo gasto. Então, eu vou andar 3 centímetros nessa carta. Se eu ando 3 centímetros nessa carta, na verdade, estou andando 3 quilômetros. Não é isso? Esse vai ser o tamanho real. Correto? Então, vão ser 3 quilômetros dividido pelo tempo. Mas o tempo é o que ele quer saber? A velocidade ele falou que é 15 km por hora. Não é isso? Então, 15 km por hora equivale a 3 km pelo tempo percorrido. E aí, como é que a gente sai dessa? Para achar o tempo. Né? 15 ΔT é igual a 3 vezes 1. Portanto, ΔT é 3 dividido por 15, por 3 dá 1, por 3 dá 5. Hora. 1/5 de hora. Né? Porque a gente já está em quilômetro e vai para quilômetro por hora, porque a velocidade é 15 km por hora. Quanto é que é 1/5 de hora? Ou quanto que vale 1/5 de hora? Aí a gente vai ter que passar para minuto, né? Que tem as opções lá. 1/5 de hora são quantos minutos? Doze minutos, né? 12 minutos. Achou aí, Karine? É só pegar 60 e dividir por 5, né? 12 minutos. Ok. Beleza? Essa coisa da escala aí. Olha lá, opção eco aqui, ó. 12 minutos. Valeu, galera? Difícil isso aí? Vocês acharam complicado? Quando chegou nessa coisa da escala, sim, né? Mas no global não é não, né? Beleza. Então vamos lá. Bora fazer mais duas aí, depois partir para outro assunto? Fazer essa 4 aqui da UERJ, para fechar. Depois vocês não esqueçam de fazer esses exercícios aí, tá bom? Da lista aí, tá? Por favor, hein? Que não dá pra gente ver tudo aqui na aula, né? Ao se deslocar do Rio de Janeiro a Porto Alegre, um avião percorre essa distância com velocidade média V, no primeiro 1/9 do trajeto, e 2V no trecho restante. A velocidade média do avião no percurso total foi igual a... E aí? O que vocês acham aí? Querem fazer? Tentar fazer? Dar uma aguçada? Vamos lá? Mais 5 minutos? Mais 5 minutos? Vamos lá, vamos corrigir aí. Fazer um desenho, um esbocinho é interessante, né? Como eu sempre falo, né? Ao se deslocar do Rio de Janeiro a Porto Alegre, aí vocês façam, né? Ó, Rio de Janeiro a Porto Alegre, né? Um avião percorre essa distância com a velocidade média V, tá? No primeiro 1/9 do trajeto. O trajeto total, ele não disse pra gente quanto que vale, mas ela vale a distância D. 1/9 do trajeto D só pode ser D sobre 9, né? Ou 1/9 de D. Não é isso? Concorda comigo? Inclusive seria uma coisa parecida com isso aqui, né? Vamos dizer, dividir em 9 partes, né? Ainda está grande. D sobre 9.
E aí, quanto faltaria para o restante do trecho? Quanto faltaria para completar esse trecho? Se eu já percorri D sobre 9, pessoal. 8D sobre 9. Não é? Por quê? O total é D, que é o tal do 9D sobre 9. Que é 1D. 9 dividido por 9D. 9D dividido por 9 dá D, né? Entendeu? Então, menos D sobre 9, a gente vai ver que é 8D sobre 9. Não é isso? Concordam? Então, ele voou com velocidade V nesse primeiro trecho e voou com velocidade 2V nesse outro trecho, que é o restante. Correto? Aí ele quer saber a nova velocidade média do avião. E aí? Como é que a gente vai calcular isso, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que calcular é o tempo de cada trecho, que é o que está faltando. Então, o trecho do primeiro trecho, né? O tempo do primeiro trecho é V sobre D sobre 9. Não é isso? Que é tempo é igual a... Contrário, né? Perdão. Espera aí que tá um pouco confuso aqui, eu já vou arrumar a casa aqui. Espera aí. Vou arrumar essa casa aqui. Tá um pouco confuso isso aqui para enxergar, para conseguir entender. Ó, vou fazer fora de escala mesmo. Tá bom. Excelente. Ó, D sobre 9 foi o primeiro trecho, a velocidade V. Depois ele andou 8D sobre 9, que é o D total, uma velocidade 2V. Não é isso? Aí ele quer saber qual é a nova velocidade média, porque mexeu com a velocidade, né? Não é verdade? Então, o que a gente vai ter que fazer? Nesse primeiro trecho aqui, ó, calcular T. Mas se velocidade é espaço sobre tempo, tempo é espaço, que é D sobre 9, vezes a velocidade. Vai ser o próprio V. Concorda comigo? Ela vai ficar aqui embaixo, né? Então, esse vai ser T1. Correto? Até aqui alguma dúvida? Ok. E o T2, pessoal? Vai ser o espaço percorrido também. 8D sobre 9, dividido pela velocidade, que dá 2V. Portanto, vai ser 8D, 2 vezes 9, 18V. Não é isso? Então, vai ficar 8D sobre 18V, dá para dar uma reduzida nisso, não dá? Por 2 dá 4, por 2 dá 9. Então, 4D sobre 9V. Aqui, o T2. E o T1? D sobre 9V. Correto? Onde é que a gente quer chegar com isso? Bem, a nova velocidade média, que vai ser a distância D percorrida pelo novo tempo gasto, que a gente já calculou. Quanto é que é o novo tempo gasto? 4D sobre 9V. Novo tempo total, somado com D sobre 9V. E aí, quando é que fica esse cálculo? Tempo total é igual a D sobre 9V mais o outro trecho. Porque o tempo total vai ser o trecho do tempo 1 mais o trecho do tempo 2. Né? O tempo total desse percurso. Que vai ser nada mais que 4D sobre 9V. Os dois são 9V no caso, né? Maravilha. Portanto, vamos repetir o 9V e somar em cima. Então, fica 5D sobre 9V. Esse vai ser o tempo novo, correto? Vê se eu estou errado em alguma coisa. Se eu não... Aí, a nova velocidade média vai ser o espaço percorrido, que aí seria todo ele, que é o D, dividido pelo tempo gasto. 5D sobre 9V. Correto? Isso aqui vai dar o quê? Eu vou repetir a primeira fração, D, trocar o sinal de divisão por multiplicação e inverter a segunda. 9V sobre 5D. E vou cortar os Ds com Ds. Vai ficar 9V sobre 5.
Quanto é que é 9v sobre 5? 9v sobre 5 vai ser 1,8v. É isso? 1,8v. Aí já tem o 9v sobre 5 aí, né? Que é a opção alfa, estão vendo aí? Esse aqui é de pesadão, né? Caiu na UERJ em 2009. No vestibular, né, da UERJ. Opção alfa. Beleza? Dúvida aqui? Essa tem que ter a visão com as distâncias. Mas vocês entenderam como é que a gente partiu? Na verdade, tem que ir considerando o V e o D, as duas incógnitas, mas depois a gente vai cortar as distâncias. Beleza? E aí vai ficar só a velocidade mesmo. A nova velocidade. Corrigida. Tudo vira bagunça porque ele depois, num certo trecho, ele dobra a velocidade. Aí tem que recalcular os tempos, somar os tempos, pegar a distância D e dividir por esse novo tempo da soma dos dois trechos, que tem velocidades diferentes. Tá? Beleza, galera? Dúvida? E aí? Conseguiram entender um pouco? Conseguiram bem? Depois essa aula está gravada, se vocês tiverem dúvida, recorre de novo aqui, tá? E é isso aí. Olha, eu vou parar por aqui, porque a gente vai ter que agora ir para um estudo do novo movimento. Bem, corrigi algumas, né? 4 exercícios com vocês, tá? Da lista e falamos só sobre... Tem isso tudo aqui, ó. Fiquem à vontade aí para destrinchar essa lista todinha. Ela tem gabarito no final, tá vendo? Depois vocês confiram. E depois, caso tenham dúvida, me pergunta no privado aí que a gente responde aí em breve. Tá bom? Show? Maravilha, povo? Sossegado? Ótimo. Então nós vamos agora terminar um pouquinho sobre velocidade média. E tem vários exercícios disso. Eu botei lá 2 listas, mas eu tenho N listas de introdução à cinemática. Eu mandei uma lista das estratégias vestibulares, e essa estratégia vestibular tem vários exercícios, todos eles com gabarito comentado depois do exercício. E tem aquela lista de 960 questões que eu mandei para vocês também. Acho que tem uns 60 exercícios desse tipo aí de introdução à cinemática. Tá? Não deixem de fazer, não. Seria interessante vocês fazerem, tá? E depois conferir com a resolução. Tá? Maravilha? Então, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre movimento uniforme, retilíneo uniforme, que é um primeiro movimento que a gente vai estudar efetivamente. Vamos lá? Ótimo. Então, bora lá. A princípio, essa questão de referencial, trajetória, velocidade média, tudo isso aí a gente já deu uma destrinchada, né? Mas agora eu quero continuar aqui estudando com vocês MRU. Aí, esse movimento é o primeiro movimento. Estudo do movimento, né? Esse é o mais simplificado de todos, né? Por que ele é o mais simplificado? Um corpo realiza um MRU, movimento retilíneo uniforme, e nós vamos estudar um movimento sempre de uma dimensão, né? Que chama de unidimensionais, ou seja, só tem um comprimento, tá? A princípio, nesse início de estudo. Quando a velocidade é constante e diferente de zero, tá? A função horária que representa o movimento é dada por x igual a x0 mais vt. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele tem 2 características, tá? Que ele acabou de falar aí e a gente passou batido. Quais são essas características, professor? A primeira delas é o seguinte: o movimento, a velocidade é sempre a mesma, constante e diferente de zero. Então, valor, mesmo valor, sendo que esse valor não pode ser nulo. Claro, que se ele for nulo, significa que ele está parado, está em repouso, então ele não está em movimento. Ele está estudando movimento, né? Então, a primeira característica do MRU, né? Movimento
retilíneo e uniforme. Qual é a primeira característica? A velocidade é constante, não muda, e diferente de zero. Qual é a segunda característica dele? Que ele falou aqui, mas não falou diretamente, mas assim, subentende-se, né? O móvel, ou o ponto material, percorre distâncias iguais em tempos iguais. O que significa isso? Vamos lá. São essas duas características. Velocidade constante diferente de zero, então a velocidade é sempre a mesma. E a velocidade constante equivale à velocidade escalar média. Tá? As duas coincidem, independente de qualquer coisa. O móvel, ponto material, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Imagina que a velocidade desse móvel, sei lá, vou chutar, a velocidade constante desse móvel seja 45 km por hora. Ela não vai mudar, porque essa é uma característica do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Mas eu digo para vocês, em 1 hora de movimento, 1 hora que esse corpo está andando, que esse ponto material está se deslocando, quantos quilômetros ele vai percorrer, galera? Em 1 hora. Quem pode me responder essa? Em 1 hora, quantos quilômetros esse cara vai percorrer? Se a velocidade é 45 quilômetros por hora. 45 quilômetros. Então, em 1 hora, ele percorre 45 quilômetros. Em 2 horas, ele vai percorrer quantos quilômetros? 2 horas de movimento. 90? Sim, 90. 3 horas. 3 horas. 135 quilômetros. Muito bem, excelente. 4 horas. 180 quilômetros. E vocês perceberam que vocês estão fazendo assim, ó? Estão pegando a velocidade e multiplicando por tempo. 1, 2, 3, 4, né? Aí eu vou dizer para vocês, em 10 horas, quantos quilômetros esse cara percorre? 10 horas. 10 horas. Se 1 hora é 45, 2 é 90, 3 135, 4 180. 10 horas de movimento. Quantos o móvel vai percorrer? $450 quilômetros. Então você pegou 45, né, cara? E multiplicou por 10 horas. 45 vezes 10 deu 450. Portanto, você pegou a velocidade e multiplicou pelo tempo, que vai dar o espaço percorrido. Portanto, é o tal do sorvete. Né? De novo. Caiu de novo na questão do espaço igual a velocidade vezes o tempo. Não é isso? É disso que a gente falou aqui desse segundo caso. Percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Né? Tá bom? Então, a característica mesmo é percorrer distâncias iguais em tempos iguais. É da velocidade. Agora, se eu abrir aqui o ΔS, vai ficar S menos S0 sobre T menos T0. Normalmente o T0 eu começo a contar o tempo, então vai ser a partir do zero. Né? Portanto, velocidade, né, constante
é igual a posição final menos inicial sobre T. Se eu multiplicar esse cara que produz meio igual a produz extremos, vai ficar como? S menos S0 igual a VT. Né? V vezes T, ó. S menos S0. Portanto, S é igual a S0 mais VT. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa vai ser a famosa função horária dos espaços. Ok? Função horária dos espaços. Que vai seguir agora, cada móvelzinho que a gente for calcular na estrada, percorrendo, andando na estrada, vai ter a sua função adquirida em decorrer disso, no MRU. Então a gente vai saber prever quanto um móvel anda determinado tempo, quantos quilômetros ele percorre, partindo de uma posição inicial S0. Tá? Imagina que esse carrinho saia da rodovia no quilômetro 40. Então a posição inicial dele vai ser 40. Tá? E a velocidade dele é 10 km por hora. Então, em 6 horas de movimento, quantos quilômetros ele vai percorrer? Se ele... Ó, vamos de novo, porque soltei aqui de cabeça. Ó, a posição inicial dele que eu falei foi do quilômetro 40, né? Da posição 40. A posição inicial, 40 km. Quilômetro 40, no caso, né? Aí a velocidade dele, eu falei que é 10 km por hora, não é isso? Ao final de 6 horas, qual será a posição desse móvel? Bem, a gente sabe, com esses parâmetros aqui, a gente vai saber prever isso. Como? Ué, espaço final, é onde ele vai chegar. A posição inicial, eu falei para vocês que é quanto? 40, não é? A velocidade dele fixa, 10 km por hora. E o tempo? 6 horas. Portanto, ele vai percorrer na sua posição final, ele vai chegar na posição 40 mais 60, que é 10 vezes 6 dá 60, 100 km. Então, ele vai partir da posição 40, vai chegar à posição 100, galera. Portanto, ele vai percorrer quantos quilômetros? 60 quilômetros nesse deslocamento. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Então, essa função aqui vai reger sempre o movimento do MRU. Tá? Posição final é igual a posição inicial mais VT. Lembrando que se a gente aumentar a nossa... Dúvida aqui, pessoal? Posso apagar? Eu estou apagando, na verdade, né? Então, a função horária dos espaços, que a gente chamou aí, que vai reger o movimento retilíneo uniforme, de qualquer móvel que ele esteja sendo estudado, é S0 mais VT. A gente explodiu aquele sorvete, né? O que é explodir o sorvete? Abriu, ó. Isso aqui é S menos S0, aqui é T menos T0, que é T menos 0, e fez a função. Abriu, virou isso aqui, né? Muito bem, muito bem. Então, à medida que o móvel for aumentando os espaços no decorrer do tempo, essa velocidade ela é chamada positiva. E a gente chama isso de movimento progressivo. Tá? Progressivo. Se a velocidade vai ser positiva, o movimento vai ser progressivo, os espaços vão aumentar no decorrer do tempo. Então, em 1 hora ele vai aumentar 10, saindo do 40. Então, ele dá uma posição 50. Mais 1 hora 60, mais 1 hora 70, mais 1 hora 80, mais 1 hora 90, mais 1 hora 100 e por aí vai. Né? 10 km a cada hora. Tá? Agora ele está aumentando as posições no decorrer do tempo. Ela está crescendo. Mas o contrário, se ele quisesse voltar, daria para a gente também prever isso? Claro. Então aí decresceria no decorrer do tempo.
o tempo ia passando, que sempre tem que ser positivo, e os espaços iam decrescendo. Então ele estaria voltando na estrada. A minha orientação positiva da trajetória aqui seria daqui para cá. Mas se eu fizer o inverso, mudar o sentido, também posso. E aí ela vai ser negativa. Portanto, a velocidade vai ser menor que zero. E eu vou chamar esse movimento de um movimento retrógrado. Ok, galera? Movimento retrógrado. Então, vão ter essas duas diferenças. Quando um for positivo, a gente vai saber que aumenta, então mais. E se tiver um negativo, esse V vai ficar negativo, portanto vai ser S0 mais ou menos VT. Né? O menos não pertence ao sinal, o que pertence à fórmula é o positivo. O menos vai ser da velocidade, fazendo essa trajetória aqui, decrescendo os espaços no decorrer do tempo. Nos exercícios a gente vai ver como é que funciona isso. Beleza? O que a gente precisa saber, por enquanto, é que cresceu é positivo, decresceu é negativo. Beleza? Nos exercícios a gente vai entender isso melhor. Vamos pegar essa manha aí. Espero que vocês tenham entendido isso. Uma vez que vocês entenderam isso, a gente pode desenhar o gráfico disso. Né? Qual é o gráfico? Eu posso desenhar dois tipos de gráfico. Primeiro eu vou desenhar o gráfico velocidade em função do tempo. Como é que vai ser o gráfico velocidade em função do tempo, pessoal? Bora fazer. Ó. Se eu falei velocidade, então aqui na minha ordenada vai ser velocidade. Pode estar no SI, de repente, em metros por segundo, por exemplo, como a gente já estudou. Ok. E o tempo? O tempo, se a velocidade está em metros por segundo, o tempo só pode ser segundo. É isso? Muito bem. Quando eu pego aquela função que eu falei para vocês, ó, S é igual a 40 mais 10t. Como é que eu vou desenhar ela aqui no gráfico, pessoal? Bem, isso aqui é a posição inicial. Portanto, é a posição quando o meu tempo, eu começo a contar meu tempo. Quando eu começo a contar meu tempo, qual é o valor do meu tempo quando eu começo a contar ele? Quem pode me responder essa pergunta? Qual é o valor? Zero. Então, se eu substituir no lugar de ter zero aqui, vai ficar o seguinte, 40 mais 10 vezes zero. Tudo isso vai a zero. Então, é 40. Portanto, quando eu começar a contar meu tempo aqui, ó, a partir do zero, eu vou ter a coordenada 40, pessoal, aqui. Ok? Dúvida até aí? Então, meu gráfico vai ser traçado a partir daqui. Quando passa 1 hora, é só substituir no lugar do T, 1. 40 mais 10 vezes 1 dá 50. Então, vamos imaginar que aqui seja 50, aqui 1 hora. Portanto, pessoal, aqui, ó. Minha segunda coordenada. 2 horas, mesma coisa. 60 quilômetros. 3 horas, a gente já calculou. 70. Ok. E por aí vai. Quando eu for traçar esses meus gráficos, né, esses pontos, ligar esses meus pontos, eu vou ver que eu vou ter uma reta inclinada. Que nada mais vai ser do que a distância percorrida, 70 menos 40, que dá 30 metros, pelo tempo gasto, que aí seriam 3 segundos. Portanto, o meu coeficiente angular, tá, ou a minha tangente de alfa, é numericamente igual à variação do espaço no decorrer do tempo, que vai dar 30, nesse caso, né? Dividido por 10, que dá... Não, contrário. 30 dividido por 3, perdão. Que vai dar os mesmos 10 metros por segundo, que é a minha velocidade. 10. Então, a velocidade de 10 metros por segundo vai ser quem vai fazer
esse meu gráfico, esse meu padrão do gráfico ficar uma reta inclinada para cima. Tá bom? Uma reta crescente, né? E a gente já viu que isso aqui é positivo, então o movimento só pode ser progressivo. Ok? Agora, se aqui tivesse um menos, se fosse retrógrado, o que ia acontecer? Os espaços decresceriam no decorrer do tempo. Então, a gente começaria do 40, né? E aí, o que ia acontecer? 1 segundo ia para 30. 2 segundos para 20, 3 segundos para 10, e aí morreria no zero, né? Que aí seriam 4 segundos. 40 menos 40, zero. Mas aí você não precisa parar no zero, porque a estrada pode ter valores negativos, sem problema. Tá? Em 4 segundos você chegaria aqui, ó. Na verdade seria 4, né? Nessa situação chegando aqui. Tá bom? E aí a reta ficaria inclinada para baixo. Ok? Entenderam isso aqui? Então, o gráfico, eu falei velocidade, né? Desculpa, galera, me desculpa, deu uma papada de mosca aqui. É posição, tá? Isso tudo aqui seria a posição. Posição S. Desculpa. Dei mole. O segundo gráfico, velocidade em função do tempo, a gente vai ver também. Existe esse gráfico. Posição em função do tempo. Desculpa. Aqui é posição em função do tempo, tá? Não velocidade. Vai ter todo esse padrão, né? Reta inclinada, né? Crescente ou decrescente. Se o movimento for progressivo, velocidade positiva, ou negativa, velocidade negativa, né? Retrógrado. Tá ok? Beleza? Muito bem. Desculpa aí o vacilo. Então, galera, como a gente vai montar um gráfico desse, nós temos que analisar tudo isso, tá? Fazer a análise do gráfico a partir da função, tá? E como é que a gente monta a função mesmo? É só a gente botar espaço e tempo, vai botando os tempos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai definindo. Que aí no caso aqui é 40, 50, 60, 70, 80, 90. É isso? E aí monta os gráficos. Então a coordenada é 0,40, pum. 1,50, pum. 2,60, pum. 3,70, pum. E aí vai marcando e vai virar uma reta. É batata. Sempre vai virar uma reta inclinada, porque isso aqui, o famoso S igual a S0 mais VT, se vocês pararem para perceber, é uma função do primeiro grau, que é uma coeficiente angular, que é uma reta. Então, isso aqui é o tal do Y, é igual a B mais AX. AX mais B igual a Y. Né? Quem lembra disso lá da função do primeiro grau? É isso. Simples assim. Tá bom? Tranquilo? Então, galera, isso é função do primeiro grau e os gráficos e o estudo do movimento. Tá? O segundo gráfico que eu queria falar para vocês é a velocidade em função do tempo, que eu me enrolei aí todo. Falei uma coisa e fiz outra. E qual é esse gráfico aí? Velocidade em função do tempo. Bom, ele é o mais simples de todos os possíveis e imagináveis, né? Velocidade em função do tempo. Vamos lá. Qual é esse cara? Simples assim, ó. Pá, pum, velocidade, tempo. E aí ele vai ficar aqui, ó. Ou com a velocidade positiva ou PI. Com a velocidade negativa, tá? Com a velocidade negativa. Aqui é o eixo acima é valores positivos, abaixo da horizontal valores negativos. Então esse aqui vai ser os movimentos progressivos. E aqui os movimentos abaixo do eixo X, eixo T, né? Retrógrados. Simples assim. Com valores sempre constantes, fixos, no decorrer do tempo. Beleza? Dúvida? Isso é MRU, tá? Pura e simplesmente. Tá? Nada além disso. Nada além disso. O que vier é elucubração, aí ele vai botar uma aritméticazinha mais difícil, mudança de unidade, coisa e tal. Vamos exercitar isso tudo aí que a gente viu agora? Podemos? O que vocês acham? Opa!
Dúvida até aqui na explicação disso? Vocês têm alguma dúvida? Fala para mim. Nenhuma. Ótimo, ótimo. Então vamos para as listas. Isso é o que nos importa. Fazer bastante exercício. O máximo possível, tá bom, galera? Vamos lá. Tá 15 para as 9 já. Olha que legal, como é que passa rápido. Então aqui, ó. Retiline, meu filho. Isso tudo aí tá no slide. Depois, se vocês quiserem fazer com calma, ó. Aí, tudo, tá? Sem problema nenhum. Eu não vou perder tempo aqui com esse negócio. Aqui já é o terceiro assunto que a gente não vai fazer hoje. Como eu falei, né? Não daria para a gente estudar tudo hoje, porque vamos começando devagar, né, rapaziada? Bem devagar, né? Com pressa, né? Então vamos lá. Vamos estudar um pouquinho aqui das listas. Essa aqui eu queria mostrar para vocês e essa aqui. Ótimo. Vamos lá. O que a gente tem aqui de MRU aqui? Tá tudo misturado, né? Aí, vamos fazer essa 2 aqui? O que vocês acham? Querem o tempo para tentar? Muito gostosa essa aqui. Tenta aí, galera. 2 minutinhos agora, hein? Consegui. Então a resposta aqui seria 4 km por hora, que tem essa opção lá. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha. Essa é só a primeira da lista, né? Aí, opção alfa. Tá vendo? Show? Ok. Vamos lá, vamos continuar. Isso caiu tudo a especialista, tá? Só deixa eu anotar agora o que está no quadro. Ah, sim, sim. Tá meio confuso, né? Mas dá pra entender. Essa aula é gravada. Depois, se você quiser ver aí com calma a aula, eu vou postar e tal. Pode ser. É porque como Mas é você bom vai você passar. anotar, porque aí às vezes pode dar uma falha aí, sei lá. Não é porque como você vai passar outra questão agora, aí se apagar eu Tá bom, posso não, não. querer Ah, ver fica como é que. tranquila. Tranquilo. Agora a aula ficou particular para você. Pronto, já fiz. Oi, beleza, beleza, sem problema. Fica tranquila. A gente hoje tá dando um pontapé inicial, né, ao estudo da física. Então, assim, eu até admito que estou um pouco com a mão um pouco pesada, né, pra gente, mas assim, eu tô aqui para esses casos, né, os mais, o que vai cair na prova? São questões desse nível, sabe, cara? São questões desse nível. Então eu vou aqui dar uma piorada,
Mas o que você tem que fazer aí quando puder? Dá uma corrigida na lista aí, que tem uns exercícios mais tranquilos, entendeu? E assistir o material, acompanhar, fazer simulado. Se quiser mais listas, sempre eu tenho zilhares de listas, sempre, de todos os assuntos. Tá? Tem aqueles 8 mil e poucas questões que eu mandei para você, 960. Aí vai de acordo com com a disposição mesmo. E tempo em poder fazer exercício. Mas aí começa com o básico, vai subindo e depois você chega aqui. Eu vou pegar essas mais polêmicas. Na verdade, essa aqui eu estou pegando as provas da especialista, né? Como que eles cobram esse tipo de assunto. Entendeu? Tudo isso aqui caiu na especialista. Tudo isso. Entendeu? Aí é mais para isso. Tá? Vamos agora para 13. Um ônibus de 8 metros de comprimento, com uma velocidade constante de 36 km por hora, atravessa uma ponte. Peraí. Atravessa uma ponte de 12 metros de comprimento. Qual o tempo gasto pelo ônibus em segundos para atravessar totalmente a ponte? Aí, lembra daquele negócio que eu falei para você que esse é o tipo de coisa que é um corpo extenso, não podemos desprezar as dimensões? O ônibus tem 8 metros de comprimento, a ponte tem 12. Então, quer dizer, não dá para desprezar, tem que considerar o ônibus nos cálculos, entendeu? Uhum. Vamos lá. Quer tentar fazer isso aí ou vamos já dar uns disparos? Vou fazer o esboço aqui, o croquisinho para vocês. Ó, o ônibus tem 8 metros. A ponte tem 12. Portanto, ele falou que a velocidade do ônibus 36 km por hora. E a ponte tem 12 metros. Ele quer saber o tempo gasto pelo ônibus para atravessar essa ponte. E aí? Como a gente faz isso? Lembra que a gente só tem 3 grandezas para brincar: espaço, velocidade e tempo. Sorvete. Né? Então a gente tem aqui, ó, velocidade 36 km por hora. Posição 8 metros mais 12 metros. Que não dá para ignorar o ônibus. Então 20 metros de comprimento que ele vai ter que atravessar, né? Totalmente. E o tempo é o que. E aí então a gente tem o comprimido de sorvete. Né? Bota no lugar do S20, no lugar do V0, não 36 km por hora, né? Por que não é 36? Por que não é 36? É o que o senhor falou quase agora no final. Não, só. Nós estamos falando de metro aqui. Estamos falando de metro. Nós não podemos estar em quilômetros por hora. O que a gente tem que fazer aqui, nesse caso? Passar para metro. Para metro por segundo. E como é que a gente passa metro por segundo? Divide por 3,6. Isso. 36 km por hora dividido por 3,6 dá? Dividido por 3,6. Dá 10. 10. 10 metros por segundo. Aí sim, agora está todo mundo na mesma língua. Metro por segundo, metro. Então aqui 10, aqui 20. Então o T é o quê? T é igual a ΔS sobre V. ΔS é 20, V é 10. 20 sobre 10, 2. Né? Então ele vai levar 2 segundos para atravessar a ponte. Opção. Bravo, né? Pegou aí? Caiu na especialista essa também. Sim. Beleza? E aí, vamos para mais uma.
Aceleração constante? Não, aceleração ainda não é nosso caso, nós não estudamos hoje, nem vamos conseguir estudar. A 10, essa aqui caiu também na especialista em 2016. Aí, uma aeronave F-5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16h30 para fazer um sobrevoo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica, no momento da formatura de seus alunos da curso de formação de sargentos. Aí, ó, que vocês vão passar aí, ó, em breve. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16 horas e 36 minutos e que a distância entre a referida base aérea é de 155 quilômetros, qual a velocidade média em quilômetros por hora que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto? E aí, como é que a gente faria isso aí, minha turma? O som ele não consegue acompanhar a velocidade da aeronave, porque a velocidade do som é 340 metros por segundo, ou seja, 1.360 quilômetros por hora. E esse cara está a 1.550 quilômetros por hora, entendeu? E ele consegue atingir isso. Então é engraçado que o avião passa, aí você não ouve nada. Aí depois de uns segundos, vai assim. Segundos depois, entendeu? Meio que o som está um pouco atrasado, entendeu? E isso é romper a velocidade do som. E a gente chama de Mach. A cada um Mach é 340 metros por segundo. Né? 2 Mach, 680 metros por segundo. E por aí vai. Entendeu? É isso. Oi, tá travando? Ih, sério? Vocês perderam a explicação? Perderam a explicação? Ah, tá. Então é isso. Então aí a resposta é alfa mesmo, 1550. Muito bem, muito bem, muito bem. Para fechar, vamos fazer mais uma aqui? Para fechar? Bora? Que aí a gente fica bem afiado aí com as questões, né? Vamos lá. Tem várias legais aqui. Ah, eu queria essa aqui, ó, 28. Só para ver se vocês entenderam bem aí o assunto. Bora fazer a 28? Tem que diminuir um pouquinho para dar caber toda enunciada aqui. Opa. Querem tentar ou a gente faz direto? O que é a situação? É bom vocês tentando, que aí vai ficando cada vez mais sagaz, né? Tá bom? Tá bom. Manda brasa aí.